Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um podcast. Quando eu mudo, tudo muda. Olha, hoje nós vamos falar sobre gestão de conflito. Eu tenho certeza que em alguma área da sua vida você já teve conflito. Ou talvez você é o motivador do conflito. Mas hoje a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque hoje estamos aqui com o Dr. Jackson, com o Anderson. Bem-vindos. Bem-vindo, mestre. Hoje será forte. E aí, pessoal? Hoje vai ser bom demais. Não sai daqui. Então, pessoal, você precisa ir até o final. Por quê? Porque no final eu tenho uma surpresa para falar para você. E se você sair do vídeo antes do final, você vai perder. Então, vamos lá então. Dr. Jackson, o que é gestão de conflito? Por favor, explique para nosso público, para os nossos telespectadores. Perfeito. Eu vou falar só uma palavra: caos. Gestão de conflito tem a ver com caos, problemas. Tu trabalhar no meio do caos, trabalhar no meio do problemas. Eu vou trazer um conceito prático, mestre, porque isso eu vivo todos os dias. O advogado, ele todo dia, não só o advogado, o empresário, o empreendedor, mas falando da minha área, todos os dias ele vive o problema do cliente. E ele é a solução, ele tem que trazer a solução. Não estou dizendo de resultados, mas estou trazendo aqui uma estigma da solução. Então, gestão de conflitos tem a ver com caos e você resolver esse caos de uma forma objetiva, de uma forma calculável e de uma forma diretiva. Inclusive, você é mediador familiar, certo? Sim, sim. Sou mediador, tenho um pós-graduação em mediação, conciliação e arbitragem internacional. Trabalho com mediação tanto na parte familiar como na parte de negócios. E a mediação, ela é o baluarte, ou seja, ela é a bandeira da solução, do início da solução de um problema. Então, eu entendo, Dr. Jackson, Anderson, que a gente tem um triângulo aqui da resolução de conflito, né? Ou pelo menos para retratar isso. Então, primeiro, conflito. Segundo, a mediação. Terceiro, solução. Conflito, mediação e solução. Eu acho que todos nós, em potencial, somos um mediador. Você é o mediador, né? Você, o Anderson, tem uma capacidade natural, né? Natural de mediar, né? Existem pessoas, doutor Jackson, que têm um dom de mediar, né? E conseguem solucionar a partir da mediação, né? Como você também tem uma capacidade incrível de lidar com esse conflito e saber ali o deixa disso, né? Então eu queria antes que você falasse, porque o Anderson ele tem 23 negócios e eu sei que trabalhar com funcionários, porque eu já tive funcionários também, é desafiador, porque aonde tem pessoas, tem conflitos. Tem conflito. Muito boa pergunta, porque assim, ó, conflito é problema. E quem não gosta de problema, cara, não vai crescer, certo? Então nós precisamos amar problema. Os líderes precisam amar problema, precisa ser apaixonado em resolver conflitos, mestre. E, cara, eu tava pensando aqui, e eu e minha esposa, a gente faz muito isso. A gente dá curso de casais, e no próprio curso de casais tem uma duração de 3 meses, eles têm conflitos no meio do curso, porque não concordam com o outro e tal. E quando a gente vai fazer a mediação, a gente precisa sentar com os dois, não é com um, é com os dois. Exercitar com eles uma escuta ativa. Então, primeiro, uma das primícias da resolução de um problema, de um conflito, é escutar. Então, escuta ativa para os dois. E depois o mediador, como o mestre falou. O mediador, então a gente trabalha ele como mediador, trazendo luz para aqueles conflitos, e luz dentro da palavra de Deus, que Deus diz sobre aquele conflito, e dentro da palavra de Deus não tem dúvida, né? Ela é clara, específica e eficaz, então ela vai trazer aí sim a resolução. Muito bem, muito bem. E no meio empresarial, assim, eu sei que sempre tem aquele funcionário problemático, aquele que é mais introvertido, outro mais extrovertido. Tem disputa de poder, Anderson, dentro da equipe? Ocorre isso, essa coisa de disputa de poder? Existe disputa de poder quando as funções não estão claras. Quando eu sei que as funções estão claras e para mim subir de cargo está mais claro ainda, então não tem disputa. Existe sim uma preparação para mim ocupar uma nova posição. Agora, se uma empresa ela tem problema
com conflito de poder, um quer puxar o tapete do outro, é porque existe falha no processo de gestão de cargos. Então, na parte da gestão estrutural mesmo, né, do negócio. Então, eu queria ver aqui, doutor Jacques, porque é o seguinte, em todo grupo existe o sentimento de pertencer, de ser visto, de ser acolhido, de sobressair, né? Eu sei que você, além de trabalhar com a parte tributária, porque você é especialista no tributarismo, né? É isso? É. Mas eu sei que você tem um grupo de outros advogados, criminalistas, né? Que trabalham com outros segmentos. Como que ocorre? Porque eu percebo que a família é a estrutura básica que vai espelhar as demais relações. Então, assim como me relaciono na família, a tendência é me relacionar na empresa, a tendência é me relacionar na minha vida amorosa, a tendência é reproduzir o perfil estrutural de relacionamento que eu tenho na família. Como que você percebe? Quais foram os maiores desafios na tua profissão? E o que você percebeu nesse triângulo, né, do relacionamento humano, amoroso e empresarial? Perfeito. Ótima pergunta. Ótima, e eu vou passar essa pergunta e eu creio que tu vai complementar ela no final. A mediação e a conciliação e arbitragem, ela tem ferramentas e mecanismos que vão muito mais além, até mesmo uma conversa ativa ou de uma escuta passiva, porque dentro da mediação nós estamos falando de pessoas. E há muito tempo atrás, e aí eu vou ser obrigado a lembrar de Howard Zerr, que foi um dos pioneiros da justiça restaurativa e trouxe as lentes da ótica do ser humano, nós entendíamos, mestre, como o conflito sobre uma ótica do problema. Então, assim, a gente sempre olhou o problema como o início desse conflito. Ou seja, se eu estou numa empresa e as pessoas... não há uma compatibilidade de gênero, mas há uma competição, há uma disputa. Bom, enfim, seja num call center, seja no wall service, enfim, onde há uma multidão de pessoas. E essas pessoas estão ali buscando umas meritocracia, outras técnicas, outras, enfim, e há uma disputa, uma habilidade, e aí começa a gerar um problema, começa a gerar uma confusão, seja na área da família, nós estamos se divorciando, tem a pensão, fica a guarda das crianças, seja na área da empresa, os sócios, um quer abrir uma filial, outro quer uma filial, outro quer uma franquia, um quer colocar um funcionário na empresa, outro quer colocar a esposa, ou seja, sempre essa relação de conflito e solução é tratada no núcleo, e é tratada na evidência. E esse é o grande problema. Nós sempre, e eu vou falar sempre, nós sempre tivemos, e eu falo global, isso é global, não é só aqui da região, nós sempre tivemos o núcleo como problema. Nunca ninguém chegou e parou e olhou e falou o seguinte, olha, eu vou olhar a pessoa, eu vou olhar o perfil dela, porque somos totalmente diferentes. Jacob Patrick vai falar sobre isso, do poder do perfil. Vou olhar ela de uma forma diferente e vou ver como que ela produz na mesma atividade com A, B e C que tem perfis diferentes. E o erro nosso foi isso. Isso foi um erro de Henry Fayol, Henry Fordson, Woods and Neyer, os grandes impérios da administração e da gestão, inclusive Abraham Bofman, tiveram sempre esse entendimento errado. E eles falam depois, e é corrigido pelo Cochrane, um dos maiores pesquisadores de inteligência emocional, junto com aí, né, enfim, outros nomes. Mas ele olhou pela parte ótica e estrutural. E ele falou o seguinte, nós erramos quando contratamos, erramos quando casamos, erramos quando relacionamos. Aí eu falei, aí tu para pensar, mas espera aí, então a gente não pode contratar, a gente não pode casar e a gente não pode gerar amizade, relacionamento. Não é que nós não podemos. A gente erra de não conhecer a outra parte. E conhecer a outra parte não tem a ver com a história dela. Não tem a ver com as crenças dela. E aqui, crenças, não vamos colocar aqui como crédulo. Crenças são culturas e hábitos adquiridos no longo da sua vida por traumas e também por satisfações que foram atingidas. E ele falou assim, olha, se nós olharmos essa pessoa que tem essas debilidades e tratarmos dela
da forma isonômica, trazendo ela da sua realidade e potencializando conforme o aprendizado dela e o crescimento dela, você primariamente vai entender aquela pessoa. E os conflitos vão ser reduzidos. Tanto isso é verdade que há algumas ferramentas, e a gente não tem muitos anos, tem ferramentas que têm 50 anos só, como o SWOT, como o DISC, como PDA, ou seja, o pessoal que é da linha da psicologia e tu, Messi, vai se deliciar. Quantas e quantas empresas que tu olha de sucesso, que elas têm uma estrutura, e aí tu vai observando que parece uma família, parece que elas respiram, parece que é um conjunto de fatores e normas que tu fala assim, cara, parece que é uma família. Um McDonald's, parece que é uma família. Os comportamentos e as atitudes são iguais. Mas não, foi milimetricamente estudado para cada perfil e cada qualificação. Inclusive, até mesmo para cargos. Então, assim, ó, a tua pergunta direciona o seguinte, no meu ponto de vista. Não tem como eu resolver um conflito se eu não conhecer essa pessoa. Eu não posso tratar esta pessoa da mesma forma que eu tratei aquele conflito, mesmo que aquele conflito teve êxito. Mesmo que o conflito é o mesmo, vamos lá, é o mesmo fato, é as mesmas condições e a mesma circunstância. E eu usei as mesmas ferramentas e deu certo. Agora eu vou usar nessa aqui que tá a mesma coisa? Não. Não. Tem situações na mediação, e isso a gente aprende na técnica, que tem ferramentas que é por carta. Que carta? É por carta, eu vou te dizer. Nós estamos fazendo um acordo de sócios, né? Chamo o contador, analiso o valuation, o EBIT da empresa, precifico a venda e anoto aqui, selo. Falo o seguinte, vocês podem decidir. Vocês podem decidir. Essa decisão é de vocês. Mas se vocês não decidirem, um técnico vai decidir por carta fechada. Ou seja, por uma decisão já fechada, já pleiteada lá atrás. Pode ser vantagem, pode ser desvantagem. Tem situações de relacionamento que eu não posso... Né, Anderson? Eu entendo, mas eu sou obrigado a entrar na minha técnica, né? E aqui eu estudei um pouco. Fui lá fora para entender isso. Tem situações que não dá para estar duas pessoas na mesma mesa. Eu preciso extrair primeiro todas as informações da outra pessoa. Todas elas. Eu preciso quadrinhar. Esquadrinha o meu coração. Essa é a palavra. A técnica aqui, que é usada, a técnica da Bíblia, que é usada há mais de 120 anos, é isso. É esquadrinhar. Isso aí tá lá em Salmos. Esquadrinha o meu coração, esquadrinha toda a minha razão. E aí, a partir de aqui, mestre, a gente cria um hábito. Por isso que as pessoas te contratam antes de fechar uma empresa, antes de fechar a contratação de uma empresa. Por quê? Porque tu vai fazer a leitura de perfil e fala o seguinte, eu preciso de um perfil dominante nessa vaga. Preciso de um influente. Preciso de um analítico. Aí é onde que entra. Então, isso é fundamental. Entender a pessoa, trabalhar nas condições e nas práticas dela e nas limitações faz todo sentido para o sucesso da resolução desse problema. Interessante. Então, nós precisamos ver qual é a raiz subjetiva, né, do conflito para resolver o conflito. Eu acho que foi isso que eu entendi. E é justamente... Então, o resultado dos seus relacionamentos amorosos, empresariais, vai depender do seu relacionamento estrutural, do seu núcleo familiar. É sempre de cima para baixo, né? E se a gente se aprofundar mais ainda, e eu sei que todos vocês são cristãos, e eu também sou, e se a gente quiser entender mais ainda, a gente precisa voltar para o mundo espiritual, né? E a gente entende nos 3 primeiros capítulos da Bíblia o que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento conflituoso e o que pode gerar um conflito. E eu quero trazer esse conceito agora, doutor, porque eu trouxe o conceito da família, que é sempre da família para os demais relacionamentos, mas como e qual é o modelo de família? A gente falou da família, que é o modelo para os demais relacionamentos. Mas qual é o modelo de família? E aí, pelo menos na minha crença, na crença de vocês também, o modelo de família e de relacionamento saudável foi estabelecido e criado por Deus. Então, o primeiro conflito que existiu foi o conflito no reino dos céus, né? Foi um conflito entre Lúcifer e Deus, gerado pelo próprio Lúcifer, né? Então, eu queria aqui estabelecer, baseado nesse contexto, que
Os conflitos, eles são iniciados pelo ego, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência. E a resolução do conflito, ela ocorre a partir da humildade. O que é humildade? A palavra humildade vem da palavra grega humus. Humus quer dizer pé no chão, terra. Ou seja, eu só consigo uma resolução de conflito eficaz quando eu enxergo o outro como um igual. Enquanto eu quiser ser maior do que você, melhor do que você e impor as minhas ideias a você, não tem como ter resolução de conflito. Um dos dois vai ter que cair e aí inicia-se as guerras. Toda guerra é iniciada a partir da prepotência e do orgulho. Sempre vai ser assim, porque é sempre de cima para baixo. Porém, a resolução dos conflitos ocorre quando eu olho para o outro e entendo que ele é igual. Agora, olha que desafio. Isso eu falo sempre no consultório e nas palestras. É muito complexo eu olhar para você e para você porque vocês pensam diferente de mim. Enquanto a noite, para mim, é um ambiente mais salutar, para você é o dia. Ele gosta do inverno, você gosta do verão, né? Eu gosto do outono. Aí eu pergunto, como é que eu vou ter uma relação saudável com pessoas que pensam diferente de mim? Aí entra o que você falou. Eu preciso da inteligência emocional, eu preciso de empatia. O que é empatia? É enxergar o mundo do outro a partir do meu mundo. Que nós chamamos de quê? Nós chamamos de diplomacia dos relacionamentos. A diplomacia dos relacionamentos é: você tem o seu mundo, você tem o seu mundo, eu tenho o meu mundo. Como é que eu faço para ter um relacionamento comercial, entre aspas, com o seu mundo? Eu preciso entender as leis do seu mundo. Uhum. Então, numa mediação, Dr. Jacques, e eu acho que todos são mediadores, né? O Dr. Jacques é um profissional, mas todos são mediadores de alguma forma. Eu preciso, para resolver um conflito, entender o mundo de cada um. E daí a importância de, às vezes, conversar com o primeiro, depois conversar com o outro, porque não vai entrar em acordo nunca. Por quê? Porque o mundo desse entende que A é B, e esse aqui entende que B é A. Não vai dar certo. Então, eu prescruto o mundo do outro. Quando eu entender as leis do seu mundo, eu tenho a opção de quê? Ou de impor as minhas leis, e aí vai ter guerra, ou de me adaptar à sua lei. E o segundo aspecto de me adaptar à sua lei é que vai criar vínculos profundos. Porque a amizade mesmo é quando tem embate, quando tem problema, e esses problemas vão nos fazendo adaptar. Então eu sei que você não gosta de café com açúcar, mas eu gosto de café com açúcar. Como é que eu faço para me relacionar com você? Interessante, né? Você entendeu? Então eu tenho duas opções. Eu posso fazer um café sem açúcar e colocar açúcar só no meu café. Mas eu podia pensar assim, cara, eu não vou abrir mão do que eu acredito por causa dele. Ele é que tem que se virar, eu vou fazer café com açúcar e problema dele, que se dane ele. Entendeu? Só que aí eu vou criar guerras. Jesus Cristo veio no mundo para finalizar todas as guerras a partir da maior ferramenta de mediação que existe, que é a humildade. Agora, é fácil ser humilde? Não. Porque nós estamos vivendo em um mundo de disputa. E humildade não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, humildade é sinônimo de poder. Porque quem é humilde consegue controlar as mentes. Entendeu? Consegue controlar as mentes. Quem é humilde, que é eu sou igual a você, a pessoa vai olhar e vai dizer, cara, eu vou precisar entender o mundo. Deixa eu gastar uns 3 dias para entender o mundo dessa pessoa. E aí fica fácil se relacionar. Imagine isso numa empresa. Você é gerente, você é um diretor de empresa, você tem 100 pessoas que pensam totalmente diferente. Como é que eu vou lidar
Um é ambicioso, outro quer reconhecimento, outro quer só segurança, o outro quer só um ambiente saudável. Como é que eu vou motivar essas pessoas a utilizarem o máximo do seu esforço para dar o máximo de resultado sem conhecer isso? Eu vou precisar ser um especialista em mente. Especialista em mente, quando eu digo, não é estudar, ser um especialista no sentido de inteligência emocional, de empatia, de entender o mundo do outro. Então, se você que está nos ouvindo agora, deseja ser um grande gestor de conflito, você precisa focar em duas coisas: na prepotência e no orgulho, que é a mesma coisa, e na humildade. Se eu entender o que é humildade, se eu entender o que é arrogância e prepotência, eu consigo entender o que é guerra e o que é paz. Por isso que Jesus é chamado príncipe da paz. Porque quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele vai levar essa pessoa para o deserto para instaurar o programa, né, da humildade, que é complexo. Muito bom, muito bom. Eu acredito que justamente, cara, tem muito conflito por causa que não tem humildade. As pessoas não sabem reconhecer as suas limitações, não conseguem abrir mão, não conseguem ter uma escuta ativa, e é onde tem grandes conflitos. É tudo o eu, é o egocentrismo muito grande, que é tudo para mim, é tudo vem de mim, é tudo através de mim. E esse é um dos grandes erros que a gente comete. Sabia onde gera os conflitos desnecessários. Tem conflitos que são necessários. Vamos colocar aqui, né? Conflitos são necessários. Jesus fez o chicote de corda, chegou lá no templo e houve um conflito. Houve um quebra-pau lá. Já falou, não, vocês não vão fazer a casa do meu pai um covil de ladrão. Não, beleza. Alguns conflitos que eles vêm para colocar luz para o negócio. Mas a gente está falando aqui de conflitos desnecessários. Conflitos que não precisam fazer parte. A minha pergunta é, Dr. Jackson, como que eu entendo essa questão do conflito? Beleza, eu não concordo com você. Cara, não fechou as ideias. Como que a gente sai dessa, cara? Como que a gente consegue sair disso sem romper uma amizade, sem romper um relacionamento ou sem xingar, por exemplo, né? Ir pro baixo calão. Perfeito. Tu falou uma coisa muito certa. No mundo estrutural, organizacional, seja na família, seja nos negócios, seja na igreja, o confronto precisa existir. Confronto não quer dizer guerra. É que existe a diferença entre afrontar Isso. e confrontar. Perfeito. Afrontar, não. Confrontar, sim. Paulo foi confrontado, né, em Coríntios para saber se o que ele estava falando era verdadeiro. Jesus foi confrontado, inclusive os escribas, que eram senhores da lei, falavam, tá, se o meu irmão morrer e o meu outro irmão casar e 7 irmãos casaram, quem será? Enfim, o confronto é permitido, o afronto não. E eu vou aproveitar essa tua pergunta, Anderson, que é extremamente importante, porque assim, ó, por mais que eu entenda as pessoas, por mais que eu tenha essa capacidade de inteligência emocional desenvolvida, por mais que eu já tenha traçado uma estratégia, nós vamos trabalhar agora com um acordo, concessões. Todo confronto, isso aí é bíblico, é bíblico. Todo o confronto, todo o caos, e é perfeito, tem um estudo, tá, mestre, que fala sobre isso. E o que tu falou é perfeito. Todo problema transcende o orgulho. Todo problema vem do orgulho, todo ele, sem exceção. E toda solução vem da honra. Só que quem transcende a honra? A humildade transcende a honra. Então, lá fala-se de honra, mas na verdade é humildade. Não quero eu aqui corrigir um grande historiador e um grande legislador, mas ele está errado. Toda a resolução desse problema vem da humildade. Porque se vai haver a honra, tem que ter a humildade primeiro. Ninguém honra quem não é humilde. Aí é uma outra honra que a gente já vai falar. Mas todo confronto, Anderson, todo ele, vai gerar, sim, 2 informações diferentes. E aí, nós temos que pensar agora com a inteligência emocional o quanto aquilo faz sentido. Vamos dar exemplo. Eu e tu abrimos uma empresa, perfeito? Isso aqui que eu vou falar é real, tá? Só não vou citar nomes. Abrimos uma empresa. Faz sentido, e muito sentido para ti, de verdade, abrir uma filial.
faz muito sentido para ti. Isso já estava no teu sonho, no teu plano, no teu projeto. Para mim, faz muito sentido fazer uma franquia. Não ter problema de comandar essa pessoa. Vai lá, paga o royalties, está tudo certo. E nós entramos num confronto. Aí, as nossas energias vão entrar em rota de colisão. Cara, em rota de colisão a gente vai gastar muito. Nós dois temos que ter humildade e reconhecimento de procurar ajuda. Quando eu e você entrar no confronto, nós dois temos que procurar ajuda. Porque olha bem, porque a nossa decisão tem o mesmo peso. Seja você com a sua esposa, seja você com seu sócio, temos o mesmo peso. Agora, quando eu estou numa hierarquia diferente, eu sou o dono da empresa, eu sou o patrão da empresa, eu sou o empresário, enfim, e eu vou para uma rota de confronto com o meu gestor, com o meu empresário, aqui, nesse aspecto, vai prevalecer a cultura organizacional e as regras que regem a empresa. Não é a vontade, não é o orgulho, não é o desejo do Anderson ou do Jax. Mas é aquilo que a empresa, porque é uma pessoa jurídica, já decidiu. Aí eu também tenho que ter humildade, de olhar esse confronto e dizer o seguinte, eu vou fazer o paralelo do mestre, eu estou na decisão da humildade ou eu estou na decisão do orgulho? Eu estou na decisão da humildade ou estou na decisão do orgulho? E fazer esse comparativo faz todo sentido. Naquilo que nós somos iguais, nós temos que procurar ajuda e fazer acordo, concessões. E o acordo não nos faz se relacionar, mas nos faz apertar a mão e seguir para o propósito. O acordo não nos faz dar-nos intimidade, mas nos permite a gente seguir naquilo que está parado. Olha que forte. Olha que forte. O acordo nos permite seguir. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar o acordo. Tenho que respeitar. Vamos lá. Quantas e quantas ações, e aí vou colocar ações trabalhistas que é o mais quente nesse momento. Quantas e quantas ações trabalhistas que empresários fizeram um acordo, eu não concordei com aquele acordo no sentido, eu não aceito, mas eu vou respeitar aquele acordo. Porque mesmo eu não concordando, ele é o melhor para mim naquele momento, do que vier uma sentença. E esse acordo não necessariamente quer dizer que eu estou certo ou errado. Num acordo, nós premiamos não a verdade no sentido de certo e nem a inverdade no sentido de errado. No acordo, a gente premia o caminhar, o parar de pensar naquele problema, o esgotar as nossas energias não no problema. O acordo nos permite caminhar, ok? Quantas e quantas pessoas falam assim, cara, eu não vou fazer esse acordo, vamos até o fim. Até o fim a tua mente vai estar presa. Até o fim os problemas vão estar lá. Até o fim o teu orgulho está dizendo. Eu tenho extremamente certeza e razão dessa decisão e eu vou até o fim. Isso é uma posição sua e nós temos que respeitar, porque é um direito que tu busca, mas existem as consequências desse direito. Existe a consequência, existe o tempo, existe o investimento, existem situações e razões que vão levar você até a decisão favorável, mas você vai ter que ficar até o final com isso. Você tem que estar ciente que você vai até o final com isso. Então, esse problema só vai ser resolvido quando totalmente encerrar. Então, nesse confronto, a gente tem que ter essa ideia. Naquilo que somos iguais, eu preciso de ajuda. Se nós não estamos buscando um paralelo, eu preciso de ajuda. Para nós termos uma concessão, um acordo para permitir que a gente caminhe. Naquilo que a gente é diferente, naquilo que eu tenho uma hierarquia, vamos dar um exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu chego para ti e falo assim, olha, eu não vou sair da empresa e hoje eu não vou trabalhar. Como? Não, a gente tem que fazer um acordo nisso. Não tem acordo. Existe política aqui. Tu tem que me respeitar, é uma hierarquia. No governo do reino tem hierarquia. No governo do terreno também tem. Das então, trevas também. Tudo tem. Então, assim, isso é bastante pontual. Mas, assim, para chegar nessa situação, eu prefiro que nós conhecermos aquele que trabalha com a gente, as suas debilidades, e aí a arte da guerra de Sun Tzu, ele fala, conhecer
o seu inimigo premeia você guerrear. Conhecer as suas fronteiras permite você atacar. Mas conhecer a si mesmo permite você governar. Então é isso. Cara, Justamente. muito bom. Então é isso aí. Eu acho que os conflitos eles se encerram a partir do autoconhecimento, entendeu? Então, quando eu me conheço, automaticamente fica mais fácil conhecer o outro. O conflito, o início de todo conflito é essa ausência de quem eu sou, né? A ausência de identidade e propósito. E aí começam o quê? As projeções, né? Que é projetar no outro aquilo que eu deveria ser. Eu tive uma situação essa semana engraçada, né? E eu estava vindo hoje de manhã para cá e eu estava vendo essa situação conflituosa e eu falei, cara, o que eu preciso aprender com isso? E aí, quando a gente abre esse questionamento, o que eu preciso aprender com isso, começa a vir os insights. E aí, sabe, aquela coisa do uau, nossa, eu não tinha enxergado isso, né? E o conflito, ele vai trazendo esse eu mais profundo. Esse eu mais profundo, né? E quando eu entendo esse eu mais profundo, eu não preciso mais projetar no outro. Eu olho para o outro e sempre com essa perspectiva. O que eu tenho que aprender? Então, isso é humildade. Eu não me coloco o que eu tenho que ensinar. O que eu tenho que aprender. Vocês vão perceber que numa roda de conversa, em uma festa, um evento, perceba quem fala mais. Quem conhece de tudo, que tudo... Você entra num assunto, a pessoa tagarela. É uma pessoa que, apesar de estar ajudando com sua contribuição, precisa ser visto. É o orgulho. Entendeu? E aí vai criar conflito, porque quem fala demais, como diz o velho ditado, dá bom dia a cachorro, dá bom dia o quê? Dá bom dia a cavalo, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu ouço, mais eu sou passivo no quesito escutar. E aí os insights vêm com mais profundidade. Então, em vez de eu estar preocupado em como combater o conflito, eu olho para o conflito, o que eu tenho que aprender com ele. Consegue entender a distância? Eu estou preocupado em combater. E aí eu gasto uma quantidade incrível de energia. Mas quando eu olho para o conflito e perguntando o que eu preciso aprender, o conflito consegue... o conflito, ele me traz as soluções para a resolução daquela situação, entendeu? Então, esse processo que é desafiador, né? Ele nos leva à igualdade. Quer dizer, eu não sou melhor do que essa pessoa. Essa pessoa está me agredindo, está me criticando, está me julgando. Não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Agora, o porquê que ela foi atraída até a mim? Porque ninguém vai ser atraído até você se não tem algo para te ensinar. Não tem como. Jesus, ele fala algo interessante. Jesus diz assim, ó, aquele que o Pai me der virá até mim. E o que vier até mim, eu não vou lançar fora. Então, o Judas, ele veio como brinde nos 12 discípulos. Agora, quem orientou Jesus para escolher os discípulos? O Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo colocou o Judas lá? Então Jesus diz assim, aquele que o Pai me der, eu não vou lançar fora, eu vou aprender com ele. E Jesus, ele traz à tona o maior aprendizado de humildade. Porque o ápice da maturidade é sentar à mesa com o inimigo. Enquanto eu não conseguir sentar à mesa com o meu inimigo, eu não tenho maturidade, né? O salmista, o Salmo 23 diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra do vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aí vem o ápice. Você vê que ele fala que ele era ovelha,
passou pela vereda da justiça, vale da sombra da morte, foi corrigido com cajado, ou seja, um processo de maturidade. Aí chega o ápice da maturidade. Faz-me assentar à mesa com o meu inimigo. Aí ele diz que quando ele entra nesse lugar de maturidade, acontece duas coisas. Liderança e poder. Né? Ele diz assim, ó, aliás, liderança e prosperidade. Ele diz assim, ó, unge a minha cabeça com óleo. Naquela época, só se ungia a cabeça de alguém que fosse exercer a função ou de rei, ou de sacerdote, ou de profeta. Então ele diz, quando eu consigo sentar na mesa com o meu inimigo, eu tenho autoridade sobre. É aí que o menor é o maior, que Jesus fala. O maior, Jesus fala assim, ó, quem vai governar é quem serve. É nesse sentido. Então, quando eu consigo sentar à mesa com o meu inimigo, eu recebo autoridade. Ele diz assim, ó, o meu cálice transborda. O cálice que transborda é quando eu tenho muito vinho, eu não estou preocupado se está transbordando, porque eu tenho bastante. Então, fala de prosperidade. Né? Então, o ápice da resolução e da gestão de conflito, eu falei que é humildade, mas eu quero transcrever aqui com essa metáfora, é sentar à mesa com o inimigo. Se eu não conseguir sentar à mesa com o meu inimigo, eu não tenho a maturidade estabelecida. Tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não tem maturidade, não vai resolver. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Anderson. E tu falou uma coisa muito certa, eu vou querer ver, dentro dessa maturidade de crescimento, quais são os maiores desafios aí na questão ministerial, que tu acabou de falar que tu tem ali a parte com a tua esposa, mas também na questão empreendedora, na questão empresarial, na questão de investidor, na questão pessoal, na questão familiar. Quais são os maiores desafios no teu ponto de vista de relação da resolução de conflito? Porque conflito é em tudo que é âmbito. Tudo que é âmbito. Conflito aqui, lá e acolá. Quais são os maiores desafios? Cara, excelente. Tava pensando nessa pergunta agora, sabia? Cara, o maior desafio nosso, ser humano, que a gente até entra nos conflitos, é por não saber quem nós somos. Falta de identidade. Se a gente não tem identidade, não sabe quem a gente permanece muito tempo no deserto. O deserto não era para ficar 40 anos, era para passar 40 dias só. E ali, igual o mestre falou, aprender com o problema. Eu tô lá, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Me ensina rápido. Ele vai, aprende rapidinho e pronto, acabou. Passou o conflito e vamos para a bonança. Sabe? Passou a tempestade. O que eu tenho que aprender com a tempestade? Beleza, eu preciso navegar a favor da onda para... Ok, beleza, aprendi com a tempestade. Agora vem o amanhecer e vem o tempo bom. Então, para mim, as pessoas entram num conflito desnecessário. Um dia eu tava quase entrando num conflito. Quase, por pouco, assim. Eu chamei a pastor. Pastor, eu não concordo. Tá acontecendo isso. Olha só, isso é injustiça. Ela olhou para mim assim e falou assim, cara, olha o cargo que você tem dentro da igreja. Você vai se rebaixar e ficar latindo? É a mesma coisa que um ser humano ajoelhar, ficar engateando e latir pro cachorro. Sabe? Então, daqui a pouco o poste tá mijando o cachorro. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional de saber quem nós somos. Aí nós vamos evitar muito conflito dentro da igreja, dentro da empresa, dentro do casamento. Porque muitas pessoas elas vão falar aquilo que a gente não é. Para quê? Para nos confundir e aí sim começar uma briga. E aí entrar num conflito poderoso. Isso dentro da empresa, dentro do negócio. Aconteceu também algo dentro da empresa. Uma moça falou assim pro rapaz, falou assim, cara, você não tá fazendo as coisas certas. Você pode me dar essa resposta aqui? E, cara, a forma do que ela falou, parecia que ela era dona do negócio. Eu falei assim, opa, peraí, calma, você não vai entrar em conflito com ela. Quem que você é? Eu sou o gerente. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma resposta à altura do gerente, sabe? Ser inteligente, ter essa inteligência emocional, essa identidade. Eu sei quem eu sou dentro do negócio. Eu não preciso me rebaixar e bater de frente. Não, cara. Eu sei quem eu sou e tá tudo certo e nós vamos seguir em frente. E aí, se eu sei quem eu sou humilde, eu sou simples, eu sou manso, eu tenho paz no coração e não importa o que falem para mim. Não importa o que falem de mim. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fala que eu sou, eu sei o que a Bíblia fala que eu sou. Então, o que falam de mim é mentira e está tudo certo com isso. O que importa é que Deus sabe o que eu sou e quem eu sou. Ponto final. Eu evito muito conflito, sim. Ô, mestre, eu quero fazer uma pergunta para ti, tá? E a pergunta é bem tranquila.
na questão de saber quem eu sou para resolver o conflito, como que eu consigo tratar o conflito de uma forma pré-operatória? Ou seja, é muito mais fácil eu ter técnicas e etc. e nunca passar num conflito e quando precisar eu vou lá e vou dar conta. Mas como eu que não tenho essa técnica, eu não tenho essa inteligência emocional, e esse é o grande desafio. Como é que eu consigo evoluir? Eu não tenho condições de pagar um curso. Onde que eu vou treinar essa parte de conflito? Onde que eu vou aflorar a minha liderança? Como é que eu vou fazer isso? O que eu devo fazer? Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Eu não tenho condições de... Participar de curso de inteligência emocional, de curso de liderança, mas eu gostaria de ser um líder. E eu não estou num hábito, eu não estou no habitat de uma liderança. Eu sou um funcionário. Só que eu gostei do tema, eu quero crescer, eu quero evoluir. E assim, eu costumo dizer que conflitos, tu não tem uma data. Uhum. Eles vão acontecer quanto menos espera. E como que eu, que não tenho essas condições, consigo desenvolver isso dentro de mim, a partir de mim? Então, tem as ferramentas autodidata, né, que são materiais disponíveis na internet, gratuito, como esse aqui. Mas o que você tem que fazer? Precisa se associar a alguém que tem essa capacidade, esse conhecimento. E servir. Por exemplo, você pode encontrar um palestrante, ou um coach, ou um pastor que entenda do assunto e se ofereça para servir. De repente você pode servir essa pessoa organizando o palco, de repente você tem um conhecimento de sonoplastia, ajudar no som, ou você conhece a internet, você pode divulgar as redes sociais desse influenciador. O maior ativo que nós temos são as nossas habilidades. Então, eu preciso utilizar as habilidades que eu tenho para quê? Para buscar aquilo que eu preciso. Agora, tem pessoas que só pedem. Tem pessoas que têm mentalidade de escravo. Eles querem que alguém dê de graça, dê de graça, dê de graça, dê de graça. E ninguém vai dar nada de graça para ninguém. Porque senão quebra um princípio que é uma lei dos relacionamentos, que é a lei da troca. Então, se eu quero um conhecimento, eu preciso oferecer algo, né? Eu preciso oferecer algo. E isso aconteceu na nossa imersão, por exemplo, né? Então, quando eu não tenho condições financeiras de adquirir um certo conhecimento, eu preciso procurar servir alguém que tem esse conhecimento. Eu tenho essa habilidade. Essa habilidade, a gente pode trocar por conhecimento? É o que acontece nos monastérios, monastérios, né, dos monges, né? É o que acontece nos centros de missões. Você vai no centro missionário, você tem estudo bíblico gratuito, alimentação gratuita, mas você tem que um trabalha na secretaria, o outro trabalha plantando, o outro trabalha na comunicação. E aí esse conhecimento ele vem, mas a partir de uma troca. Agora, quem quer receber coisas de graça vai ter que virar mendigo, vai ter que viver de resto, né? Perfeito. Então, sabe por que eu fiz esse paralelo? Porque é tão importante que nós estamos falando sobre servir e resolução de conflitos, e falando agora em especial, a resolução de conflitos, ela não vem com uma data marcada, mas ela vem com preparo. É como a Olimpíadas. Não tem como tu ser uma pessoa... mas eu sou bem calma, uma hora tu vai explodir, e aí? E aí? Se tu não estiver bem preparado, se não estiver bem alimentado, se não estiver bem direcionado, um atleta que vai correr ou vai competir em qualquer área que seja, ele não é só naquela... O velocista não vai só se preparar na corrida. Ele vai preparar no sono, ele vai preparar na alimentação, no líquido. Olha que louco. É um conjunto de fatores e normas que vão definir a vitória dele. Isso não significa, Dr. Jacques, que por eu ter inteligência emocional e capacidade de gestão de conflito, que em algum momento não vai explodir. Só que a diferença é o seguinte: quando eu tenho as minhas explosões emocionais, eu tenho humildade para ressignificar. Então, eu explodi.
errei. Me perdoa, me desculpa, como que eu posso reparar isso, né? Então, todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar. Agora, o problema não é falhar. O problema é persistir na falha só para defender o ego, o orgulho, a prepotência e a arrogância, né? Esse é que é o grande erro. Perfeito. E aí eu fecho parênteses a partir dessa fala que é importantíssimo. O problema não é falhar, o problema é persistir. E essa pessoa que está nessa continuidade, nessa constância de inteligência emocional, de evolução, de técnicas e etc, etc, tem mais respaldo do que aquela pessoa que perde e fala o seguinte: o problema foi do juiz, o problema foi do tempo, o problema foi do isso, daquilo. Transfere a responsabilidade. Então, o que eu vejo, Anderson e Jaziel, que a resolução de conflitos, e eu vou usar essa tua fala que é perfeita, ela tem que estar com a humildade, ela precisa ter a humildade para transcender a honra, para que as pessoas sentam isso e façam isso, e ela tem que revisitar o seu orgulho. Porque ele está lá. É a caverna do dragão, ele está lá. Ele está lá. É o ego. É isso. É isso. Então, senhores, eu vou passar aí a fala para vocês. Nós estamos chegando já no finale, mas que a gente, se fosse para resumir uma palavra, uma frase, eu vou começar contigo, Anderson, e depois contigo, Jaziel. O que tu faria? O empresário, o pai de família, o amigo, o irmão, o filho que está ali na tela, esperando o que fez o Anderson, o que fez o Jaziel, ter essa mentalidade e ter essa evolução. O que me fez foi uma frase do pastor Lucinho Barreto. Ele diz assim: ego bom, ego morto. E o ego, ele fez muitos reis perder guerra. O ego, ele fez muitas pessoas morrer prematuramente. O ego, ele fez pessoas ir para a ruína e ter conflitos desnecessários. Então, para mim, ego bom e ego morto. Tá? Tem que revisitar, ver se ele tá mortinho mesmo, se ele não ressuscitou e tá ali. E a humildade, né? Nós precisamos estar de mãos dadas à humildade. A humildade não é você andar com um carro velho, a humildade não é você andar de chinelo, a humildade não é você andar com uma bermuda rasgada. Não, isso não é humildade. Isso está longe de ser humildade. Humildade é a gente saber ouvir. Humildade é a gente saber reconhecer o erro. Humildade é a gente poder olhar nos olhos das pessoas e falar assim: cara, me perdoa, me desculpa, eu errei. Realmente você estava certo. Humildade é a gente refletir naquilo que a gente está errando ou acha que está fazendo certo. Então, para mim, cara, é isso. É batata. Nós vamos evitar muitos conflitos e viver uma vida muito mais leve, muito tranquila e ter paz no coração. E eu tenho certeza, Jesus olhará do céu e vai falar assim: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Boa. Bom, eu vou usar aqui o tema do nosso podcast, né? Que para mim é o símbolo da gestão de conflitos. Quando eu mudo, tudo muda. Então, mude e as questões e os seus relacionamentos automaticamente serão mudadas. Perfeito, perfeito. Chegamos ao grande final. Eu acho que esse podcast foi uma aula. Eu acho que não tenho certeza. Deixa a tua mensagem, mensagem também. Tá. Bom, eu vou pegar de ti, eu vou roubar essa mensagem de ti. Tem tudo a ver com essa questão da humildade e orgulho. Eu acho que isso é importantíssimo. Você líder, você empreendedor, você empresário, você pai de família, você ser humano que pensa na questão de evolução, pense nesses dois detalhes. Humildade e orgulho. Coloque isso na balança. Quando eu mudo, tudo muda. Começa a trabalhar em si mesmo. Tudo está na sua mente. Tudo está naquilo que você quer e naquilo que você intencionaliza. Humildade transcende a honra e a queda transcende o orgulho. É isso. Uau. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado. Estaremos aqui. E quando eu mudo... Quando eu mudo, tudo muda. Um abraço. Tchau.